Abre sua Bíblia, por favor, em Miqueias, livro de Miqueias, um dos profetas menores, ou chamado de profetas menores pela teologia. Capítulo 6, versículo 10 a 13. O Regis compartilhou esse texto comigo hoje e eu não conhecia, Reginaldo, esse texto. Meu Deus, que pancada! Miqueias, capítulo 6, do 10 ao 13. Eu espero que nenhum de vocês tenha um pensamento assim, mas é Velho Testamento. Porque esse texto não fala de testamento, ele fala do mesmo Deus que está hoje presente no meio da igreja. O seu caráter, o seu pensamento, a sua estrutura de vida são imutáveis. Repita comigo, por favor, imutável. Amém ou não? Então, amém. Miqueias 6, versículo 10 a 13, diz assim: ainda há na casa do ímpio tesouros da impiedade? Ímpio, amados, é o contrário. Aqui, ó. Ímpio é o contrário de piedoso. Tá bom? Ainda há na casa do ímpio tesouros da impiedade e medida escassa. O que é medida escassa? Falta. Pouca coisa. Menor quantidade do que o necessário. Que é detestável? Não inocentarei o que trabalha com balança falsa. Entendeu o que é balança falsa? É todo e qualquer artifício que te faça enganar com quem você está negociando. Certo? E com uma bolsa de pesos enganosos. Outras traduções falam com 2 pesos e 2 medidas. Sabe aquele negócio que não acontece no Brasil? Se a cara do cliente for rico, então a margem de lucro aumenta. Já viu isso? No Brasil quase não acontece, em Minas Gerais não deve acontecer também não, né? Porque os seus ricos, repita comigo, ricos, estão cheios de violência. E os seus habitantes falam mentiras, e sua língua é enganosa na sua boca. Agora olha a consequência, meus amados. Assim, eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te, por causa dos teus muitos pecados. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja manifesta no meio da Tua casa, Pai. O que é empreender no reino de Deus? Empreender no reino de Deus é mais do que você gerar lucro para si ou enriquecer alguém. Eu tenho ministrado algumas palestras sobre finanças, sobre empreendedor. E eu tenho uma pergunta que quase sempre fazem no meio da igreja. Eric, é pecado ser rico? É. Se não fosse, Jesus não diria o seguinte: é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E não vem com esse papo de que a agulha era uma porta em Jerusalém não, tá, queridos? Agulha é agulha mesmo. Tanto é verdade que a reação imediata dos discípulos é assim: Senhor, se é assim, quem pode ser salvo? Rico não é o conceito exato que nós temos de rico. Rico é aquele que possui as coisas e retém para si as coisas. Tenha paciência comigo, tá? A pancada eu sei que agora foi forte, mas vocês vão entender melhor no meio do caminho. O objetivo de empreender no reino de Deus é glorificar a Deus, impactar vidas e promover transformação além do financeiro. Como é que isso acontece, Eric? Mateus 6,33 explica. Mas buscai em primeiro lugar,
o governo de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus, amados, não é o nome do nosso grupo. Nós não temos nome, lembra? O reino de Deus é Jesus governando a minha vida e a sua vida. Amém ou não? Jesus governando a nossa vida. Jesus me governando quando ninguém está me olhando, quando ninguém está por perto. É o reino de Deus. Eric, como é que eu faço para medir a qualidade do reino de Deus na minha vida? É só você lembrar quem você é quando ninguém está olhando. O que você faz quando não tem nada para fazer? Aí diz quem está no governo. Entendeu? Ficou claro? Não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E essa justiça tem duas possibilidades de entendimento que elas não são antagônicas, elas não estão contra uma outra. Você deve juntar os dois conceitos, tá? Primeiro conceito de justiça, fazer aquilo que é certo, que é ético, que é moral, que é o correto. E novamente, amados, moral, ética, ser correto, não é quando alguém está me supervisionando. É principalmente quando não tem ninguém olhando. Tá? O outro conceito de justiça é a capacidade, a virtude gerada por Deus num discípulo, numa discípula de Jesus, de garantir a todos o que é seu direito. É um perigo para nós trabalhar para o nosso próprio direito. Isso geralmente dá em treva. Mas é meu dever garantir o direito de qualquer pessoa perto de mim. Como é que você sabe disso, Eric? A contrapartida de buscar o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar é que todas essas coisas, e aí Jesus está falando de necessidades básicas, lembra? Ele fala isso logo após falar sobre vestir, sobre comer, sobre beber. Essas coisas vos serão acrescentadas. Está garantido. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A primeira coisa para empreender no reino de Deus é entender que o conceito de empreender é eu investir tudo que tem valor. Ninguém empreende sem custar nada. No retiro eu falei sobre a lei do sacrifício. Tem uma galerona aí de camisa, sabe do que nós falamos. Nada de valor eterno e longevo se consolida, se sustentabiliza, permanece sem sacrifício. Empreender é isso. Eu sacrifico meu tempo, minha energia, meu conhecimento, minha disposição, meu dinheiro, em prol de fazer algo dar certo. Esse é o conceito de empreender. E empreender no reino de Deus é quando tudo o que eu faço visa glorificar a Deus, impactar vida de forma a crescer esse reino e trazer o reino a esse ambiente. Você não precisa me responder. Quanto de reino de Deus há no seu exercício profissional, laboral hoje? Érico, mas eu sou dona de casa. Você também tem uma responsabilidade de governo, inclusive. Não tem? As donas de casa não têm uma responsabilidade de governo? Sim, elas governam recursos da casa. Hoje eu estava conversando com os irmãos lá e o Regis falou assim, é só você casar com a mulher gastadeira que você vai ver. O poder que ela tem de arruinar com a vida financeira de alguém, de uma casa. Não é verdade? É. Isso também é empreender, amados. E o nosso conceito de empreender é assim, ó, é errado. Não, eu tenho que trabalhar, ter o meu negócio próprio sem trabalhar para ninguém, ganhar muito dinheiro, aí eu vou ser um empreendedor de sucesso. Mas você sabe aquele funcionário que trabalha com dor de dono? Entendeu o que eu falei? Tem gente que trabalha que parece que ele é o dono da empresa. Ele zela, ele é cuidadoso. Parece que tem um princípio nele, parece que ele está trabalhando para o próprio Jesus. Esse é um empreendedor. E ele está empreendendo em algo que é muito maior que ele, no governo de Deus.
Porque o trabalho dele faz bem ao patrão, faz bem a ele, faz bem às pessoas que o cercam. Esse tipo de gente, eles são um problema. Por quê? Porque eles influenciam todo mundo que está do lado dele. E às vezes até acontece um motim nos funcionários para tirar ele de perto, porque ele subiu um nível de exigência. Já viu isso acontecer? O cara trabalha tão bem que denunciou todo mundo que estava morcegando. Coisa de discípulo e discípula de Jesus. Então a primeira coisa em relação a empreender o reino de Deus, no reino de Deus, é você entender que a sua energia, a sua competência, a sua inteligência, o seu trabalho está sendo investido em algo eterno. O seu dinheiro está sendo investido em algo eterno. É uma grandeza inversamente proporcional investir no que é eterno e ficar rico. Entendeu? Então, é pecado ser rico? Sim. Mas eu não tenho dúvidas que Deus deseja que cada um de nós sejamos geradores de riquezas. Repete comigo, gerador de riquezas. E as irmãs também podem, viu? Também devem. Vocês são potenciais geradoras de riquezas. A minha esposa é uma geradora de riqueza. Ela administra tudo que eu ponho na mão dela e multiplica isso de forma assombrosa para mim, manos. Primeira coisa, eu preciso entender o propósito eterno de Deus e alinhar tudo o que eu faço com o propósito eterno de Deus. Conta-se que em Roma, logo que o cristianismo foi adotado como uma religião do Estado, começou a se batizar os soldados. E os caras não eram mansos, não, os bichos eram briguentos. Então, na hora de se batizar, eles entravam, mas sacavam a espada e deixavam do lado de fora. A mão direita, a mão da espada, e a espada ficava do lado de fora. E às vezes nós temos uma sensação de que aqui no encontro nós temos, então, Jesus como Senhor. A igreja como uma família. E eu vou para o grupo caseiro, para a rua pregar o Evangelho, Jesus é o Senhor e a igreja é a minha família. Mas quando eu entro dentro do meu carro e vou dirigir, o papo muda. Ou quando eu chego na minha empresa e vou negociar, e o sangue sobe, aí o papo muda. Não é bom que seja assim. Não existem duas vidas, uma profissional e uma espiritual. Só existe uma vida. Como é que eu sei disso? Você é uma pessoa só. Então, olha só, Jesus, ou ele governa sobre tudo, ou ele não governa, amados. Entendeu isso? Amém ou não? Eu estou desanimando vocês? Não. Somente uma vida íntegra, integral, inteira, entendeu a palavra íntegra? O que é um homem íntegro, uma mulher íntegra? É uma pessoa integral. Ela está integralmente dedicada a um propósito. Uma pessoa está inteiramente tomada por um propósito. Somente esse nível de integridade glorifica ao Senhor. Como é que eu sei disso? Jesus disse assim, ó: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que ele, vendo as vossas... Ah, não, vocês estão com timidez. Vou falar de novo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Aí ele vai definir a luz agora, tá? Para que os homens, vendo as vossas... Façam o quê? Glorifiquem ao Pai que está nos céus. Como é que Deus é glorificado, então? Com o seu bom procedimento, irrepreensível no meio de uma geração perversa. Vamos falar junto? Irrepreensível no meio de uma geração. O que é irrepreensível? É sem defeito? É sem falha? Não. Porque eu sou cheio de falha. Mas meus irmãos conhecem todas elas. Todas elas estão na luz. É isso que torna alguém irrepreensível, amados. Alguém que não é corrigível, que não aceita, não ama a correção, é uma pessoa repreensível. Mas alguém que vive uma vida plenamente na luz, está sujeito à correção, o amor, a disciplina da igreja, é alguém irrepreensível.
Entendeu? Não é legal? É assim que o Senhor é glorificado. E no momento que eu alinho a minha visão de vida com Deus, eu passo a glorificar o Senhor e a compartilhar ou abençoar ao invés de reter. Então, se o seu alvo é tornar-se rico, eu te digo, você está andando para distante do alvo de Deus. E pecado, amados, não é fazer coisa errada. Pecado é inclusive coisas certas que te levam para longe do propósito de Deus. A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Tudo, lícito ou não, que te leva para longe do alvo, conduz você para longe de Deus. Amém ou não? Existem 3 princípios bíblicos para empreendedorismo. E, amados, aqui, ó, sem isso, você consegue até ter sucesso, mas você vai ficar distante do propósito de Deus. Aí você tem que fazer uma escolha. A Bíblia define sucesso no livro de 1 João como a soberba da vida. Ele fala que 3 coisas privam o cristão do amor de Deus. Primeiro é a concupiscência da carne, desejo da carne. Concupiscência é desejo forte. A segunda coisa é a concupiscência dos olhos. Eu vejo, fico com vontade, com desejo. Isso também te priva do amor de Deus. E a terceira coisa é a soberba da vida. Soberba é quando você pensa que é mais do que é. Entendeu? Jesus diz assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Qual é a função do fermento? Qual é a função do fermento? Sabe o que isso quer dizer? O pão parece ser muito maior do que ele é. Quantas gramas mede um pão francês, pesa um pão francês, vocês sabem? 50 gramas. Mas ele é do tamanho, é maior do que um hambúrguer de 200 gramas de carne. Já reparou? A função do fermento é fazer você parecer maior do que você realmente é. E Jesus manda você ter cuidado com isso. A soberba é isso. É quando você pensa que é maior do que é. Então o soberbo, nem sempre ele é mal intencionado. Ele só é meio bobo. É igual eu chegar aqui para vocês e falar que eu sou um modelo. Olha, queridos, eu sou um modelo. Trabalho como modelo, tenho muito sucesso em Milão. Vocês vão falar assim, modelo de quê? De barril? Soberbo é assim, ele é bobo. Ele não sabe o que ele é. A soberba da vida é quando a sensação de sucesso, de bem-estar, de posição social, me leva a achar que de alguma forma eu mereço mais ou sou superior aos outros. Entendeu? Sucesso no coração de um discípulo é muito perigoso, a não ser que ele esteja vinculado a agradar a Deus. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Isso é sucesso para nós. Amém ou não? Primeiro princípio bíblico para empreendedorismo: mordomia fiel. Mordomia tem muitos significados, mas o primeiro deles é que você não manda em nada. Não, deixa eu refazer isso, ficou feio. O primeiro sentido de mordomia é que você não é dono de nada. Você manda em alguma coisa assim. Aliás, você precisa mandar para depois poder prestar contas. Você precisa ter algum governo para depois entregar resultados. Mas, na verdade, aquilo não te pertence, não é seu. E no momento que você trata o que não te pertence como seu, como é que se chama isso? O César vai lá e coloca 300 mil reais na minha mão e fala assim: Érica, administra isso para mim. O que você quer que faça, César? Eu quero que você gere rentabilidade, porque daqui a 5 anos eu pretendo ter um projeto. Então você é meu servo, vou te confiar 300 mil reais. Primeira coisa que eu faço, vou comprar um carro. Como é que é o nome disso? Roubo. É roubo. Isso é coisa de ladrão, de desonesto. O conceito de mordomia, amados, não pertence a mim, pertence ao Senhor. Eu não ponho a mão sem a autorização dele.
preferencialmente expressa. Deus me manda um memorando autorizando. Brincadeira, né, queridos? Não são raros os testemunhos de homens que tiveram a potencialização na sua renda só porque tiveram esse princípio implantado. Eu quero dar 3 testemunhos da história. Quantos aqui já ouviram falar na Revolução Industrial? Aconteceu lá por 1600 e pouco, 1700 e pouco. O contexto era o seguinte: o mundo estava quebrado naquela época. Quebrado financeiramente. Não tinha liquidez, dinheiro circulando. Precisava haver uma reforma do trabalho para que as pessoas fossem alimentadas e gerassem recursos de forma mais distributiva. A Inglaterra começou a trazer manufatores, trabalhadores de todas as nações para trabalhar com eles, a fim de que a qualidade da mão de obra fosse base para o que eles queriam fazer. Só que a coroa inglesa, assim como o resto do mundo, estava quebrado. Muita guerra, muita encrenca, muita dificuldade, muita competição insalubre, estava todo mundo quebrado. Só que a coroa inglesa descobriu que havia um grupo de filhos de Deus, chamado puritanos, que trabalhavam em suas fazendas dia e noite, e eles vestiam roupas não coloridas, preta e branca geralmente, e eles não tinham luz elétrica, não tinham conforto que estava subindo naquela época, porque os recursos que eles tinham não pertenciam a eles, tinham um dono. E de repente a coroa inglesa descobriu que os puritanos tinham muito capital. O acúmulo de capital que havia na Inglaterra, que propiciou a Revolução Industrial, estava na mão do povo de Deus. Nós aprendemos na escola socialista que o industrial era aquele cara malvado de cartola que se alimentava da carne dos seus funcionários. Mas deixa eu te contar um negócio que talvez você não saiba. Quando a coroa chamou os irmãos para conversar e falou assim, ó, vocês vão fazer a Revolução Industrial, vamos montar as indústrias, montar as máquinas com a mão de obra que nós trouxemos. Os irmãos falaram assim, esse dinheiro não é nosso, tem um dono. Então a única possibilidade de nós fazermos isso é se nós estivermos com o controle na mão, porque nós vamos prestar contas a Deus dessa riqueza. E sabe o que aconteceu, amados? Aconteceu a Revolução Industrial. E gente que estava morrendo de fome nos campos e nas sarjetas, agora eram empregados por nossos irmãos na Revolução Industrial. Quantos já sabiam disso, por favor? Ninguém? Vamos pular então um pouquinho para frente agora. 1880, Guerra de Secessão nos Estados Unidos. A Guerra Civil Americana devastou a economia daquele país. Em 1880, o Brasil era a 3ª economia mundial e, pasmem, a primeira potência militar do mundo era o Brasil. Quase 600 mil soldados armados e treinados o Brasil tinha na época. Muitos canhões. O Império de Dom Pedro II era extremamente sofisticado e científico. Como é que nós trocamos aquilo pela República? Me diga, por favor. Nesse momento, Estados Unidos quebrado pela guerra, o presidente americano fala assim, nós precisamos parar de viver só de commodities, precisamos industrializar esse país. E os ministros falaram assim, presidente, nós estamos quebrados, nós estamos acabando de sair de uma guerra. O Sul só está aceitando a gente porque a gente venceu ele. Como é que vai fazer? Sabe onde eles encontraram dinheiro, amados? Nos cristãos do centro-oeste americano. Gente extremamente radical, fundamentalista, sério na condução das receitas e das despesas, na documentação dos seus trabalhos. E sabe o que os irmãos falaram para o presidente? Presidente, só tem uma forma de nós industrializarmos esse país. Mas por quê? Porque eles sabiam de uma coisa óbvia que nós já sabemos hoje. Toda vez que o Estado mete a mão no mercado, dá problema. Prejudica o empresário. Só que os irmãos também tinham uma outra fala. O dono das nossas riquezas, do dinheiro que temos, não somos nós, é o Senhor. Quem estava já jovenzinho aí em 1980? Quem que aqui cresceu jovem na década de 80? Vocês lembram quem era os Estados Unidos na década de 80, né? Maior potência militar,
maior potência científica, maior potência econômica do mundo. Fruto de dinheiro. Nós estamos vivendo momentos em que nós estamos prestes a um break mundial, uma quebra mundial econômica. Todo ano tem uma ameaça. A próxima data prevista é junho do ano que vem, tá? Estão dizendo que junho do ano que vem alguém vai dar notícia, ó, gente, quebrou tudo. E só porque o sistema financeiro que roda no mundo hoje, manos, é uma grande mentira. Não existe o dinheiro que eles dizem. Tá? É tudo mentira. Alguém vai falar assim, ó, não consigo pagar, aí quebra o sistema inteiro. É assim que vai acontecer. Sabe onde existe hoje potencial para que a riqueza sustente o povo de Deus e sirva de abrigo para muitas pessoas? Aqui, ó. Dá uma panorâmica assim, ó. Potenciais geradores de riquezas. Nós temos a sensação de que é a nossa vez do Brasil de fazer o que os irmãos na Inglaterra e nos Estados Unidos fizeram. Nós somos hoje o país da commodities. A comida do mundo passa por aqui pelo menos em 40%. É muita comida, manos. Antes da parceria com o Brasil, sabe quantos por cento de proteína tinha da alimentação dos chineses? 4%. Sabe quantos tem hoje? 34%. Porque o Brasil fornece frango para eles e porco. Se o Brasil produzir 4 vezes mais a quantidade de frango que produz hoje, o chinês compra para comer. Sabe o que isso quer dizer, manos? Deus nos deu a capacidade de sermos a resposta do Senhor para os últimos dias. Como isso acontece? Com empreendedorismo. Com aquela gana de fazer acontecer algo com foco no propósito eterno de Deus. Mordomia fiel. Ele é o dono, eu não. Nada que eu tenho é para o meu conforto, é para Ele. Outra característica do empreendedorismo no reino de Deus é a generosidade. E generosidade não é dar esmolas, tá? Só. Generosidade não é o dado que sobra. Eu aprendi hoje isso com César. Dado que sobra é descarte, não é generosidade. A generosidade se trata de você, pelo temor a Deus, retribuir a comunidade e ser um canal de distribuição da bênção divina. Nem sempre é o dinheiro. O tempo, o treinamento, o ensino, a ordenação, às vezes são muito mais efetivos na comunidade do que efetivamente distribuir dinheiro. Distribuição indiscriminada de dinheiro é assistencialismo, só gera escravos, não homens livres. A bênção divina de um trabalho não é eu ter o recurso, é eu poder acudir o necessitado. Efésios 4, se eu não me engano, versículo 28, Paulo diz assim: cada um trabalhe com suas mãos, fazendo o que é bom. Repete comigo, trabalhe com suas mãos, fazendo o que é bom. Entendeu? Como diriam no Brasil, pegou o código? Para ter com que acudir ao necessitado. Ó, manos, o raciocínio é muito óbvio. Jesus diz para você assim, ó, não te preocupa, eu vou suprir você. Nesse momento você pode trabalhar para poder socorrer, para poder gerar riquezas, para poder ter com que acudir ao necessitado. Entendeu o raciocínio? Não compreender isso faz você focar na provisão. E você vai querer sempre ganhar mais, sempre mais. Sabe por quê? O nosso estômago nunca está satisfeito. A nossa vontade nunca é suficiente. Quer uma prova disso? Quando você ganhava 5 mil, você estava feliz? Não, estava faltando alguma coisa. Aí você começa a ganhar 15, continua faltando alguma coisa. 6 meses depois você está, puxa, estou apertado de novo. Isso não é maldição não, manos. Isso é só déficit cognitivo. Eu não criei na palavra de Deus de que Ele vai me sustentar. Então eu estou usando os recursos que chegam até a minha mão para garantir que eu não vou morrer de fome. É assim que começa a pobreza. Dietrich Bonhoeffer é um teólogo alemão que morreu na Segunda Guerra Mundial, 15 dias antes de acabar a guerra.
enforcado pelo sistema nazista. Em um dos livros dele, ele diz assim: a pobreza começa quando alguém decide reter, guardar para si. Quando eu retenho para mim, quando eu entendo que o objetivo do recurso que me foi entregue, confiado pelo Senhor, é o meu sustento, é o meu conforto, é atender a minha necessidade, eu me destoei do propósito de Deus. Porque o propósito está revelado nas Escrituras, que é assim, ó, filhão, papai vai cuidar de você, e você vai acudir o necessitado. Acudir o necessitado, manos, pode ser num primeiro momento dar um socorro imediato, mas precisa ter um plano de ação equitativo, equilibrado, para que eu possa tirar ele da condição de necessitado. Até que todos nós sejamos abençoadores, multiplicadores, geradores de riquezas. Terceiro princípio bíblico de empreendedorismo: justiça. O que eu faço precisa estar à luz. E ó, é óbvio, tá, manos? Eu não tenho que tornar todo mundo conhecido do que acontece na minha empresa, isso seria tolice. Mas eu tenho homens aqui na igreja, confiáveis, cheios do Espírito Santo, de vida reta, a quem eu posso sujeitar as minhas decisões, porque eu não sou dono daquilo que eu tenho. Tem um Senhor a quem eu vou prestar contas. Não seria melhor que, confiando nesses meus irmãos, eu andasse em conselho? Não seria? A menos que você confie em você mesmo. Sabe esse papo de que você precisa confiar em si mesmo para ter sucesso? É mentira. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que os planos tendem ao êxito quando expostos a conselho. Entendeu? Não tem nada a ver com confiar em mim. Tem a ver em confiar com aquele que é o dono do negócio e que me confiou aquele talento. Vocês conhecem a parábola dos talentos? É brincadeira, eu sei que vocês conhecem. Um talento equivale a 33 quilos de ouro, mais ou menos 13 a 14 milhões de reais hoje. Dinheiro pra caramba. Com muito menos do que isso, eu aposentava. O que acontece? O que acontece é que a um foi confiado 5 talentos, outro 2 e a outro 1. A responsabilidade que o Senhor queria de cada um daqueles era que eles multiplicassem os talentos, gerando mais riqueza para o Senhor, não para si mesmo. Um multiplicou e dos 5 fez 10. Outro multiplicou, dos 2 fez 4. E o bonitão lá falou assim: meu senhor é um cara desonesto e malvado. Se eu investir errado e perder, eu estou no sal com ele, então vou enterrar esse negócio e entregar ele. Ele enterrou 33 quilos de ouro. Quando o Senhor chegou, todo orgulhoso, do alto da pompa dele, botou na frente do Senhor: está aqui o seu dinheiro, devolvido do jeito que você me deu. Como é que o Senhor qualificou ele? Servo mau e infiel. Se você tivesse dado aos banqueiros, pelo menos eu teria os juros. Imagina como vai ser tratado aquele que pegou a riqueza dada pelo Senhor e usou para si mesmo. E dilapidou a riqueza que o Senhor confiou em suas mãos. Na parábola do administrador infiel, em Lucas 16, aconselho vocês que leiam depois, Jesus chega a dizer assim: se você não for fiel na aplicação das riquezas de origem injusta, se você não for fiel na aplicação das riquezas de origem injusta, como alguém lhes confiará as riquezas eternas? Manos, nós não estamos falando sobre o evangelho da prosperidade. Nós estamos falando de uma vida entregue a Jesus Cristo. Amém ou não? Está claro isso? Mas existem alguns princípios para que haja prosperidade. Prosperidade não é dinheiro sobrando para fazer o que quiser. Prosperidade é eu ter o que é necessário para cumprir o propósito eterno de Deus. Vou falar de novo. Prosperidade não é ter o que eu preciso, ou mais do que eu preciso, para eu fazer o que eu quero.
Aliás, olha só, amados, reino de Deus e eu sei o que eu estou fazendo ou eu quero, não tem nada a ver. Entendeu isso? Reino de Deus e eu sei o que eu estou fazendo ou eu quero, não tem nada a ver. Tá? Então a prosperidade não é eu ter um monte de dinheiro para fazer o que eu quero. Prosperidade é você ter o que é necessário para cumprir o propósito de Deus, que já está expresso nas Escrituras. Você não precisa entrar numa campanha de 7 sexta-feiras de jejum e oração com Zé Maria para você descobrir o que é que Deus quer que você faça. A Bíblia já diz. Acudir ao que tem necessidade. Tem uma frase que resume a nossa vida. Venha o teu reino. Se não tem isso governando, não é reino de Deus, amados. Eu comecei a falar sobre empreender no reino de Deus há 11 anos atrás. E eu tenho a sensação de que algumas pessoas que se envolveram nisso pensaram assim, não, agora eu sou empreendedor do reino. E ele achou que isso é uma fórmula para obrigar Deus a abençoar o negócio dele. Olha, achei um jeito que vai obrigar o Senhor a fazer eu prosperar. Eu vou dizer que eu sou empreendedor do reino. Coitado. Já tem um lugar bem quentinho reservado para ele. Empreender no reino de Deus implica em tudo passar por esse crivo. Venha o teu reino. Primeiro você precisa entender que prosperidade no reino de Deus vai muito além de bens materiais, porque tudo que é material vai ficar e vai ser consumido pelo fogo. Empreender no reino de Deus diz respeito em empreender, em investir naquilo que tem valor eterno. E só tem uma coisa, segundo as Escrituras, que tem valor eterno: pessoas. Em Lucas 16, Jesus define assim: usai das riquezas de origem injusta para fazer amigos que vos recebam nos tabernáculos eternos quando essas riquezas faltarem. Qual é a riqueza? Gente. Outro princípio da prosperidade, nesse conceito que eu falei: refletir a glória de Deus por meio da obediência e prática dos valores de Deus. Vou falar de novo, tá? Você sabe o que quer dizer a palavra glória? Glória não é manifestação de poder, tá? O poder de Deus é maravilhoso. A gente estava cantando aqui, vocês perceberam que de repente a atmosfera mudou? A sensação que tinha que você estendesse a mão, você ia tocar no Senhor, na glória do Senhor. Mas a glória de Deus, manos, não é manifestação de poder. Glória, a palavra glória quer dizer o reflexo da imagem. Então, refletir a glória de Deus é quando eu reflito às pessoas a imagem do Senhor. Isso vai acontecer por meio da obediência e prática dos valores dele. Amém ou não? Qualquer coisa que você faça que te torna repreensível diante de Deus e dos homens, não está refletindo a glória do papai. Qualquer coisa, amados. Meias verdades, meias mentiras, silêncio na hora que precisava ser dito alguma coisa, falar na hora que devia ficar calado, brutalidade, ignorância, grosseria, ameaça. Se você não fizer o que eu mando, é ameaça. Entendeu? Até na criação de filhos, mano, a gente sempre recomenda isso, não é? Queridão, fala uma vez, senão você vai ensinar o seu filho a não obedecer. Não é isso? Com todas as pessoas é assim. Ninguém gosta de alguém que fique tagarelando na cabeça dele a mesma coisa. Então fala uma vez, depois você deixa sofrer as consequências. Porque existem consequências. No empreendimento, você precisa ter valores, princípios muito claros. E quem não estiver disposto a andar nesses princípios, não deve fazer parte do projeto. Entendeu? Não tem dureza nisso. Deus é um Deus ordeiro, amados. Quando você começa a estudar a estrutura do corpo humano, é impossível
que esse troço evoluiu de uma ameba. Só na cabeça de outra ameba que isso foi de uma ameba. Deus fez isso com detalhes. É impossível que uma explosão cósmica tenha gerado um sistema tão perfeito quanto o planeta Terra. E eu estou falando só do planeta Terra, porque a gente não sabe do resto. Os irmãos amaram lá no retiro a gente falar sobre como uma estrela é construída. Eu não vou falar não, para não tomar tempo. Mas depois você estuda como é que uma estrela é feita, nasce uma estrela. Você vai ver que é impossível que Deus não esteja naquele negócio. Como é que você pode achar que você vai exercer o seu negócio, o seu empreendimento, ou a sua profissão, ou aquilo que foi confiado a você de qualquer jeito e vai ficar bom? Não tem como. A palavra de Deus ainda é gentil e nos exorta, fala assim, olha, a mão remissa, sabe o que é o remisso? É que faz de qualquer jeito, é que perde prazo, é que não se importa com pontualidade. A mão remissa empobrecerá, mas o homem diligente entre os reis será posto. Eu quero também evidenciar entre os princípios da prosperidade 5 ensinamentos judaicos. Os judeus têm esses 5 princípios, eles foram tirados do livro 5 Segredos da Riqueza, de um irmão chamado Craig Hill. Sugiro que vocês comprem esse livro e leiam. 5 Segredos da Riqueza, do irmão Craig Hill. Ele ensina 5 princípios da sabedoria judaica. A cultura judaica transmite isso de pai para filho. Primeira dela, retidão. Repete comigo, retidão. A prosperidade começa com integridade em todas as áreas da vida. Negócios sem retidão não podem refletir a imagem de Deus. Se existem regras para esse negócio acontecer, eu preciso cumprir ela. Aí o brasileiro fala assim, Eric, mas se você pagar todos os impostos, você quebra. Mentira. O que quebra, queridos, é falta de gestão, falta de conhecimento. E eu não estou te xingando, não estou te criticando, só estou te cientificando da verdade. Se eu vou me propor a fazer um serviço e eu não conheço ele, eu estou sendo desonesto, vocês concordam? Eu me proponho a fazer contabilidade e eu não sei por onde passou contabilidade. O que vai acontecer? Vou causar um prejuízo. O nome disso é desonestidade. Se eu me proponho a fazer qualquer serviço, o Espírito que habita em mim vai gerar em mim um peso pela excelência, por fazer o melhor. E você há de convir comigo, ninguém começa sendo o top de linha, não é verdade? Integridade. Não, querido, isso eu não sei fazer. Isso é integridade, amados. É honestidade. Não, olha só, mas é que eu não conhecia a lei, mano. É o que eu mais ouço nas consultorias, é isso. Não, mas é porque eu não conhecia a lei. Rapaz, você tem um negócio, você não tem o direito de não conhecer a lei. Você pode se cercar de conselheiros, você pode buscar informação. Nós vivemos na era da hiperinformação. Tudo que você quiser, você ia no Google e buscava. Agora tem a inteligência artificial, ainda vai piorar o trem. Você tem informações precisas. Essa semana retrasada, a gente estava treinando a nossa equipe do financeiro, para, em vez de ficar pedindo relatório no sistema, colocar dados na inteligência artificial e pedir o que quiser, ela te entrega com precisão. Você só erra se você quiser. A Bíblia fala de Daniel, e ela define Daniel como um homem que tinha espírito excelente. Integridade. Negócios sem retidão não refletem a imagem de Deus. Olha o que diz Salmo 101, 6 e 7. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Repete comigo, fiéis da terra. Para que se assentem comigo. Quem está falando isso aqui, amados? Deus. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. Sabe quem é o fiel? É aquele que é a mesma pessoa quando ninguém está olhando. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Aquele que usa de engano
não ficará em minha casa, e o que fala mentiras não permanecerá firme diante dos meus olhos. Salmo 1 também diz: é por isso que o ímpio não permanece na congregação dos justos. Tem prazo de validade, entra já com prazo de validade, a data está certinha para o dia que vai sair. E que o Senhor faça isso por misericórdia a nós. Manos, a melhor coisa é quando Deus decide purificar as nossas congregações, tirando, arrancando o joio do meio do trigo, limpando a gente de sementes perversas jogadas por Satanás no meio do rebanho. Segundo princípio judaico para a prosperidade é o bom nome. Ter um bom nome é um valor imensurável. Provérbios 22:1 diz assim: mas vale o bom nome do que grandes riquezas, e ser estimado é melhor do que possuir ouro. Um bom nome é construído com boas procedências, com bons procedimentos, com bom agir. Está claro isso? Mas alguns de nós se converteram e vieram de uma linhagem de gente desonesta. Aconteceu isso com vocês? Eu vou contar a história da minha família, dos Couto. O primeiro Couto veio para o Brasil junto com a família real portuguesa. Ele era general de fragatas. E essa família se espalhou. Rio Grande do Sul, Florianópolis, Rio de Janeiro, Minas. E foi crescendo. A linhagem mais próxima de mim foi marcada por homens usuários de droga, homens desonestos, homens que relativizavam, que se pudessem tirar algum benefício, eles tiravam. Quando alguém dava um troco errado, eles guardavam e ficavam quietinhos, sabe qual é? E aí eu conheço o Evangelho do Reino. E o Senhor arriou as minhas rodas pelo coração dele. Criei a minha empresa no ano de 2006. E aí eu chamei o rapaz que trabalhava comigo, porque o Senhor me mandou dar a sociedade para ele. Dei a sociedade para ele na proporção que o Senhor tinha me mandado. Ele não tinha um centavo, mas o Senhor mandou fazer isso. O negócio não era meu, então o problema também não era meu. Né? Uma das melhores experiências que eu tive na minha vida foi a sociedade com o Fabrício, um homem de Deus, santo. Aí eu combinei com o Fabrício assim: Fabrício, olha só, tem uma regra aqui. Se a gente errar, o cliente não paga, é nós que pagamos. Não, tá certo, concordo com você. Falei, beleza. Agora, se o cliente errar, mas ele achar que fomos nós que erramos, nós pagamos do mesmo jeito. Aí ele falou assim: você está ficando doido, Érico? Falei, não, isso é excelência. Sabe o que isso fez, amados? Em 14 anos, um contrato encerrado por insatisfação. Não, dois contratos encerrados por insatisfação. Só que um viu que estava errado e voltou. Então, um contrato encerrado por insatisfação. 2 vezes nós precisamos pagar multa sem injustiça. E olha, aqui eu digo uma coisa: o reino de Deus nos ensina que é melhor você sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Então, a melhor coisa numa discussão, você falar assim: você é mais importante do que o dano, eu sofro dano, tá bom. E quando você aplica esse princípio de Deus nos negócios, sabe o que acontece? O mundo vê a imagem de Deus. Uma vez um irmão me perguntou assim: Érico, eu não faço isso. E eu tenho a sensação de que se eu fizer isso eu vou quebrar. Aí eu disse para ele assim: talvez o seu negócio deva quebrar mesmo, então. Não, você não entendeu, Érico. Olha só, na minha relação com os irmãos, eu sofro dano, mas na minha profissão eu não posso sofrer. Então o seu negócio precisa quebrar. Porque Jesus não falou assim: Marim, no seu trabalho você não precisa praticar o reino de Deus, aqui na igreja você precisa. Infelizmente, esse irmão quebrou mesmo. Depois nós encontramos, ele falou assim: rapaz, você lembra que você profetizou que a minha empresa ia quebrar? Eu falei: eu? Eu não profetizei não, cara. Eu só disse que ia acontecer para você ser livre. Você está livre. Deus usa a sua salvação para resgatar o seu nome.
Onde eu vou nesse Brasil, hoje as pessoas conhecem o meu sobrenome como algo sinônimo de honra. Tem empresas que me chamam para ser conselheiros por causa do respeito que esse nome tem. Mas na geração anterior não era assim, amados. E isso não é mérito meu. Vocês precisam entender isso. O que há sobre mim só há por causa de Jesus, da salvação, do reino dele. Eu não tinha nenhum desses princípios antes do Senhor. Eu nunca fui um cara honesto, gente boa. Entendem isso? Eu tive a sorte, hoje anda pelo Brasil aí um papo assim, não, nós temos que fugir da dominação, né? Eu nunca experimentei isso no discipulado, mas eu tive 2 homens radicais na palavra, no testemunho, fiéis às Escrituras, que não abriam mão de uma vida reta diante dele. E eles me ensinaram para isso. Isso é dom de Deus. Terceiro princípio da prosperidade: amar a correção. Diga para mim, amar a correção. Quem gosta de ser corrigido aqui? O Reginaldo gosta de ser corrigido. Amar a correção. Amar a correção. Amar a correção. Quem gosta de ser corrigido aqui? Ô, gente, vocês são santos demais, porque eu não aprendi a gostar, não, Mas eu amo a correção. Amar e gostar não é a mesma coisa. Sabia disso? Quem fica rindo quando está levando as varadas? Eu não fico, gente. A palavra de Deus diz que num primeiro momento não é agradável. É desagradável ser corrigido. Isso não quer dizer que eu possa reagir mal, tá? Porque se eu amo a correção, mesmo quando está doendo, eu vou reagir bem. Ô querido, eu não gosto desse trem não, mas corrige que eu preciso. O discípulo que fica perdendo tempo avaliando se a correção está sendo injusta ou injusta, ele está fora de si, manos. Ele não sabe o que ele está vivendo. Ele não entendeu o reino de Deus. Amar a correção é um dos princípios judaicos para a prosperidade. O caminho para o crescimento passa por uma correção e aprendizado contínuos. É por isso que eu preciso nomear conselheiros, mentores para me ajudar no processo. Porque se eu não coloco tudo que eu estou fazendo na luz e sou corrigido, não tem chance de ir bem e eu terminar bem. O pior que pode acontecer é você ir muito bem, ganhar muito dinheiro e terminar longe do propósito eterno de Deus. Não é? Ou não? Não, meu irmão, ora por mim. Eu creio que essa semana o Senhor vai me revelar os números da Mega Sena. O pior que pode acontecer é você ganhar muito dinheiro, mas a sua consciência está tão comprometida que você fica longe do propósito eterno de Deus, amados. Deixa eu contar uma história minha muito engraçada. Sabe a coisa que eu tinha mais medo quando eu me converti? De ficar pobre. Eu trabalhava com fiscalização, minha esposa era sócia do escritório de auditoria, a gente não tinha mais casamento, desde a lua de mel que tinha acabado o casamento. Mas a gente era muito bem profissionalmente. Teve meses de a gente ganhar junto $7.000, com um monte de desonestidade, minha e dela. Aí Jesus chegou. E a nossa sociedade era com um diácono de uma denominação. O Senhor deu aquela palavra de Coríntios para Lília um dia. Não vos associeis aos incrédulos, mas não me refiro aos desse mundo, aqueles que se dizendo irmão, fazem isso, aquilo. Aí ela veio para mim assim, amor, nós paramos de fazer coisa errada. Eu falei, é verdade. Mas olha o que Deus me disse. Eu falei, o que eu faço? Eu falei, obedece. Aí ela foi no escritório e rompeu a sociedade. Até hoje nós não recebemos o dinheiro da sociedade, mas nunca fez falta. Entende isso, amados? A porta não ficou mais larga com o passar do tempo. A porta é a mesma. Não, Eric, é porque meu patrão não tem um reino, então às vezes ele me pede para mentir. Mude de patrão. Porque é melhor você entrar desempregado no reino dos céus do que com a conta positiva e ir para o inferno.
Mude de patrão, queridos. Tome uma escolha. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amar a correção implica em aceitar críticas, buscar até elas. É óbvio, tá, queridos? Eu não estou falando para você sair ouvindo qualquer um que não conhece do assunto. Quando um discípulo me procura para comprar o carro, pedindo conselho, eu falo assim, queridão, deixa eu te contar um negócio. Sabe quem compra meus carros? Leandro Puzebon. Pede a ele ajuda. Ou vamos lá junto que eu peço ajuda. Eu não sei aconselhar sobre compra de carro. Eu vou comprar o pior carro e vai dar problema no segundo mês. Então não venha me pedir conselho. Nós precisamos ser humildes, mano. Tem-se uma consciência equivocada de que só por pedir conselho já está tudo resolvido, já está abençoado. Isso é mentira. É na multidão de conselheiros que há sabedoria. E eu preciso me cercar de gente que conhece do assunto para me aconselhar. O coração é o mesmo, é de sujeição. Mas eu preciso ouvir as pessoas certas. E quando eu for buscado sobre um assunto, alguém aqui quer algum assunto sobre medicina? Não, ainda bem, porque eu não sei nada de medicina. Se você vier me perguntar alguma coisa sobre saúde, nós vamos buscar um médico. Eu não vou te dar um conselho de um assunto que eu não sei. Isso também é desonestidade. E às vezes a gente tem a sensação de que parece que a gente recebeu uma ordenação de Deus e eu posso aconselhar sobre qualquer assunto. Não é verdade. Nós precisamos ser sábios. Busque aprimoramento. Não se conforme com o que você sabe. Eu te garanto que o que você sabe hoje não é suficiente. E a verdade que se consolida nisso é que se você começar a estudar, a se aprimorar, a buscar pessoas mais experientes para saber, você vai aprender mais. Então isso é sinal de que não é suficiente. Se o que você quer entregar é excelente, vocês sabem qual é a diferença entre qualidade e excelência? Não? Qualidade é o seguinte, eu vendi um iPhone para o Zé. Aí eu entrego o iPhone para o Zé. Isso é qualidade. Qualidade é o mínimo necessário para quem tem caráter. Se eu digo para o Zé que eu vou vender um iPhone 15 para ele e eu entrego um 13, eu fui desonesto. Tá claro? Excelência é assim, ó. Eu vendi um iPhone 15 para o Zé. Aí ele me paga. Aí eu entrego o iPhone 15, a capa e o carregador. Ô, Eric, quanto é a capa e o carregador? Não, esse aí é meu item de excelência. Sabe como é que isso acontece no coração de Deus, quando o discípulo faz? Meu filho está glorificando meu nome. Não tem como o Senhor não se comprometer com isso, amados. Excelência. A excelência é a azeitona em cima da empada. Eu estou há 30 dias sem poder comer empada, estou morrendo de saudade. É a cereja em cima do bolo. É a excelência. Não precisava, mas dá um gostinho diferente, entendeu? Dá uma carinha boa. Buscar aprimoramento. Sabedoria e conhecimento. Provérbios 12, 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Disciplina não é vara, tá, amados? Disciplina é composta de 4 elementos. Anota aí. Disciplina tem 4 elementos. Instrução, supervisão, instrução, exemplo, supervisão e correção. Quem ama a disciplina, ama conhecimento. Não existe glória nenhuma para Deus em ser ignorante. Você não buscar conhecimento é tolice. Você pode me dar outra base bíblica, Eric? Posso. Provérbios 24 diz assim, ó. Com sabedoria se edifica uma casa. Com entendimento ela se consolida. E com conhecimento se enche suas recâmaras, seus quartos, de toda sorte de bens deleitáveis. Entendeu? Sabedoria é a capacidade de você praticar o que você conhece. Quem definiu isso? Jesus, Mateus 7, 24, ele diz que o homem sábio é aquele que ouve essas palavras e as... Então, sabedoria é você praticar o que você conhece. Entendimento é o que você precisa, é a ferramenta que Deus te dá para transformar conhecimento intelectual em prática.
Então, as três coisas, os três níveis de inteligência precisam estar em nós. Sabedoria para praticar, entendimento para saber o que fazer e conhecimento. Quem ama a disciplina, manos, quem se sujeita a outro comedor de arroz e feijão com o coração certo, porque ama a disciplina, vai ter instrução, exemplo, supervisão e correção. E o que isso gera? Segundo as Escrituras, conhecimento. Mas quem odeia a repreensão é um tolo. Quarto princípio judaico, excelência. Se eu posso fazer X e eu só faço X, tem alguma coisa errada. Se eu posso fazer X e eu me qualifico, eu consigo entregar Y. Excelência. Meu contrato com o Eric é de entregar X. Mas eu vou passar todo o tempo me qualificando, me aprimorando e avaliando se eu consigo entregar mais do que X para ele. Isso é excelência. Na década de 80 tinha uma propaganda da área de marketing, da Escola Superior de Marketing, dizia assim: quem tem competência se estabelece. Lembram disso? Escola Superior de Marketing do Rio de Janeiro. Quem tem competência se estabelece. Competência, amados, é mais do que saber, é excelência. É o quarto princípio da prosperidade judaica. Eu preciso buscar a orientação de pessoas experientes para eu ter um item de excelência. Eu preciso aprender a andar em conselhos e segurança, Provérbios 11:14. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros haverá segurança. Às vezes a gente perde tempo achando que quem vai trazer segurança é Bolsonaro, é Lula. Mas a Bíblia diz que havendo muitos conselheiros haverá segurança. Outro item da excelência é eu aprender a mentoria, a ter mentoria para mim. Escolher homens em quem eu vejo um testemunho aprovado, um fruto real de vida, e esses homens poderem me mentorar, me aconselhar passo a passo. E accountability, isso quer dizer prestação de contas. Eu reagir como quem não é o dono, prestar contas. Estabelecer relacionamentos de mentoria e prestação de contas. Isso vai me garantir o princípio da excelência. E por fim, e talvez o mais importante, a generosidade. Dar é um princípio-chave para que haja multiplicação. Queridos, entendam isso. Jesus disse que melhor coisa é dar do que receber. O critério dele precisa valer alguma coisa para o seu negócio também. Se não é o reino dele que você está empreendendo, é o seu. E não tem problema. Você quer empreender no seu reino? Pode fazer. Mas não se engana. Não adianta ir para um congresso de empreendedores do reino e continuar empreendendo em si mesmo. O objetivo é o reino. É a justiça. Honra ao Senhor, eu não guardei aqui o texto, tá? Mas honra ao Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Primícia não é a primeira, é a melhor parte. Repete comigo, primícia é a melhor parte da tua renda. Investir no reino de Deus, na expansão desse reino. Investir no estilo de vida, venha o teu reino e na sua comunidade local. Como assim, Eric, investir na comunidade local? Deus chama Abraão e fala para ele assim: através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Não disse? A palavra abençoar, entre outras possibilidades, poderia ser traduzida também como aliançar. E uma aliança na antiguidade tinha 3 elementos: proteção, abrigo e suprimento. Quando um rei se aliançava com o outro, eles prometiam mutuamente proteção, abrigo e suprimento. Então Deus estava chamando Abraão e dizendo assim: filhão, você vai, e através de você eu vou promover para todas as famílias da terra proteção, abrigo e suprimento. É para isso que Deus te deu um negócio. E sabe aquele quindim maravilhoso que você faz e vende para ajudar na despesa doméstica? Também é um negócio.
Negócio não é só empresa que fatura 300 milhões por ano, não, tá? Sabe o bombom que você fabricou para juntar dinheiro para ir no retiro? Isso também é um negócio. E tudo pertence ao Senhor. Amém, amados? Quando eu penso que tudo pertence ao Senhor, meu coração enche de alegria. Porque se eu tiver qualquer coisa, eu não passo no buraco da agulha. Desafios e soluções para empreender dentro do propósito eterno de Deus. Vou falar de 4 coisas. Mano, teria muita coisa para falar. Esses slides aqui, essas apresentações que eu fiz, é um treinamento de 20 horas, 8 dias. Eu resumi para falar, então estou falando rápido para poder falar mais e não estou colocando todos, tá? Mas alguns desafios e soluções para empreender com propósito. Pressões financeiras. Um dos desafios mais comuns que nós temos que lidar no empreendimento é a falta de dinheiro. Eu sei que em Minas isso não acontece, mas lá em Cascavel acontece demais isso. Geração de caixa. Sabe o que é geração de caixa? É assim, ó, no final do dia, quanto dinheiro entrou e quanto saiu? Sobrou, gerou caixa. Não sobrou, Eric, não gerou caixa. Se isso está acontecendo muitos dias no mês, você vai terminar o mês com prejuízo. Você vai terminar o ano com prejuízo. E, ó, comparando a gente com os norte-americanos e europeus. Na Europa, nos Estados Unidos, quando uma empresa quebra, a empresa quebra. O cara sai e começa um novo negócio pequenininho para poder sustentar a família, ter recursos e gerar riqueza. O brasileiro tem uma capacidade empreendedora tão grande que na hora que o negócio começa a quebrar, ele não vê. Ele fica assim, não, vai dar certo, vai dar certo. Ele não realiza o prejuízo. Aí sabe o que acontece? Ele quebra junto com a empresa. Vai o nome dele, o patrimônio dele, o casamento dele, vai tudo junto. Vocês já conheceram essa história? Quantos já viram história assim? Realizar o prejuízo na hora certa é o caminho para você poder empreender de novo. É prudência, é sabedoria. Outra coisa nossa, dos brasileiros, parece que a empresa é nosso filho. Ninguém põe a mão no meu filho. Nem meu filho. Não tem? Tem. Ó, a quantidade de vezes que eu sou chamado para ajudar empresas familiares, porque os pais não conseguem se entender com os filhos, é absurdo. Graças a Deus, a maioria nem são cristãos. Não é com discípulos que eu tenho enfrentado esse problema. Porque a empresa se tornou a realização do peão, sabe? Ele não tinha nada, ele começou do zero, trabalhador, lutador, construiu aquela empresa. E aquilo virou um Deus para ele, um ídolo. Ele se valida. E ele está disposto a fazer qualquer coisa para manter aquilo vivo. Sabe como é que é o nome disso? Bezerro de ouro. Repita comigo, bezerro de ouro. Não acaba bem essa história. Isso compromete a continuidade da empresa, tá? Pressões financeiras são um desafio. O caminho para lidar com isso é com matemática, amados. Eu sou da área de finanças, além de governança. E mesmo no meio empresarial, as pessoas reagem como se as pessoas da área de finanças fossem um ente sobrenatural que está pairando. Não é, mano. Finanças é só matemática. Se você ganhar 4 e gastar 5, você vai quebrar. Você tem que gastar menos do que você ganha. Entendeu? Geração de caixa. É assim que se resolve esse problema. Conciliar a minha fé com as práticas empresariais. 1 Pedro 5, o apóstolo nos aconselha a associar a nossa fé à virtude. Do contrário, manos, eu vou ter uma fé morta, sem obras. Não adianta eu reagir muito bem no encontro da igreja, no discipulado, no grupo caseiro, se a minha fé é morta. Logo, logo eu vou ser desmascarado. Então eu preciso conciliar a minha fé com as práticas empresariais. Eu vou sujeitar a minha empresa aos princípios que eu vivo no meu dia a dia. Encontrar o equilíbrio entre os valores cristãos e as práticas do meu negócio. Agora deixa eu falar uma coisa com você, que esse final de semana a gente estava conversando, eu e o Reginaldo, e a gente lembrou, tem profissões, manos, que não servem para alguns discípulos. Eu tenho debilidades na minha vida, que se eu tivesse determinadas profissões, eu me afastaria do Senhor, eu me perderia. A minha consciência seria maculada.
Você precisa reconhecer isso. E muitas das vezes eu vi acontecer isso, de irmãos se converterem, chegar na casa de Deus e ter que fechar o seu negócio. Porque a vida que ele levava lá era tão impura, tão mesquinha, tão doída, que ele não conseguia virar a chave. Dilemas éticos. É importante manter a integridade e a ética cristã nos seus negócios. Eric, como eu aplico essas soluções? Confie em Deus. Busque orientação dos santos. Sugestão de leitura, Provérbios 3, de 5 a 6. O empreendedorismo no reino de Deus tem um impacto significativo. Ele impacta a geração e a distribuição de riquezas. Ele gera assistência aos que têm necessidade. E aqui deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu não me sinto com muita autoridade de falar sobre diaconia de todos os santos. Quem fala sobre isso é o César. Mas a responsabilidade pelos necessitados não é do CNPJ e do escritório da igreja. É de cada um que é igreja. Entendeu, amados? A responsabilidade de suprir os necessitados não é do escritório da igreja. É de cada um de nós que é igreja. Empreenda, tenha ótimos resultados e coopere com a casa de Deus. É óbvio que nem tudo você vai conseguir resolver. Aí você pede ajuda dos santos. Mas nós não podemos institucionalizar, pegar esse conceito estatista de que o Estado tem que nos suprir e trazer para a igreja. A igreja não é o Estado. A igreja somos nós. Ah, Eric, mas a igreja tem que suprir. Tem mesmo, você é a igreja, eu também. Esse é o raciocínio. O trabalho excelente serve como testemunho da nossa fé. Eu quero que vocês se lembrem do exemplo de José no Egito e de Daniel na Babilônia. Ambos foram colocados como os segundo homens do governador principal, porque tinham um espírito excelente, eram prudentes. Conclusão. Tudo que fizerem, Colossenses 3:23, tudo que vocês fizerem, façam de todo o vosso coração, como para o Senhor e não agradando a homens. O propósito de Deus foi colocado sobre sua vida no momento que você passou pela porta e recebeu o Espírito Santo de Deus em sua vida. A grande questão que eu quero chamar você para pensar aqui é como que o meu trabalho, o meu negócio, o meu empreendimento hoje serve ao reino de Deus. Seja sincero e responda para ti mesmo isso. Outra ação é que você precisa entender que a tua vida, onde está, fazendo o que está fazendo, é um chamado de Deus para a transformação do ambiente em que você está. Como é que está o seu resultado nisso? Quanta transformação o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto, sua mercadoria está trazendo? Quais são os setores, as áreas dos seus negócios em que Deus não está sendo glorificado? Alguns vão lembrar com mais facilidade, outros vão precisar de ajuda. Em último lugar, uma análise de integridade que você deve fazer de você mesmo. Deus seria meu sócio no negócio se eu chamasse? Senhor, vem ser sócio do meu negócio. Ele aceitaria? Considerando a forma como você conduz o seu negócio? Quero orar por você. Senhor, o teu Espírito pode fazer muito mais do que eu. Eu só consigo falar. Mas você pode conscientizar o homem da justiça, do pecado e do juízo. Que essa palavra, além de arrependimento, traga esperança aos meus irmãos e irmãs. Toda sabedoria, toda inteligência, toda dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, Pai. Eu peço que o Senhor distribua aqui hoje dádivas e dons perfeitos, para que meus irmãos e minhas irmãs comecem a ter ideias executáveis
que eles pensem da forma correta a matemática e as finanças do negócio, e eles possam ser abençoados e abençoar com a oportunidade de dar ao que tem necessidade, Pai. Gera no coração do seu povo esse clamor, essa disposição, essa entrega, em nome do Senhor Jesus. Amém.